Boa noite. Boa noite. Entrar na minha conta aqui. Pronto. Então, mais uma. Só que não aparece. Esperar. Um pouquinho. É o Gui. Aqui, ó. Olha o que eu tô falando. Aqui tentou. Vamos começar? Vamos começar. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa célula digital IJN Alphaville. Eu sou o Alexandre, essa é minha esposa Fernanda. Tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa célula digital IJN Alphaville. Hoje nós vamos falar a palavra que o profeta Vinícius deu no domingo, que é sabedoria para reinar. Está em 2 Crônicas 1, do 6 a 12. E também depois falar sobre Provérbios de 3 a 15. Mas na segunda crônica vamos falar sobre Salomão oferecendo ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Salomão respondeu: tu trataste Davi, o meu pai, com amor grande e leal e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a Davi, o meu pai, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o seu desejo, do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Portanto, sabedoria e conhecimento lhe serão dados. Além disso, eu lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Aí falando um pouco também da sabedoria, até escrito em Provérbios, escrito por Salomão, ele fala assim: da sabedoria é mais preciosa do que os rubis, e tudo que mais podes desejar não se pode comparar a ela. Então dessa sabedoria que fala que é um tesouro que supera qualquer riqueza material, né? A sabedoria ilumina os passos, orienta as decisões, aproxima as pessoas da vontade de Deus. Aí pergunta: o que a sabedoria oferece, né? Uma vida longa, riquezas, honra, paz, entendimento verdadeiro. Hoje a gente estava pensando o que a gente podia dar exemplo da nossa vida em relação à sabedoria. Bom, tem muitos. Tem muita sabedoria. Eu digo assim, às vezes aqui Deus fala muito sobre a sabedoria, né? E se você vê que tem coisas que o dinheiro, não adianta você ter dinheiro se você não tiver sabedoria. Isso é quase óbvio. Porque às vezes você não... como que eu posso falar? Vou dar um exemplo da nossa vida. Uma vez a gente estava pressionado na época, tá? E na igreja que nós estávamos, eu tive uma direção de Deus e o Alexandre também teve, mas teve um pouquinho depois da confirmação. Aí eu digo para você, entrou dinheiro ou entrou sabedoria? Entende? Então, assim, a sabedoria aí, que foi o que Deus deu para nós, foi trocar de igreja. Então, mas nós sentimos pressionados, porque na outra igreja se entrou uma dúvida, do tipo assim, será que é de Deus? E aquilo eu já tinha confirmação, mas nós ficamos
ficamos pressionados, do tipo assim, acho que não é de Deus. Porque o diabo também pode citar esses tipos de coisa. Então, e naquela hora a gente teve que ter muita sabedoria. Oramos, jejuamos, né? E Deus confirmou novamente de que era o caminho certo para a igreja que nós estamos. Enfim, muitas das coisas que a gente passa, tem coisas que nem o dinheiro vai conseguir resolver algo que Deus deu para sua mão, sabe? Ou seja, né, amor? Falando até em relação a que a Fernanda está falando, sobre também o medo, né, de ter algo tão grandioso que a soberba sobe as nossas vidas e a gente não vai compreender o que Deus está querendo ali, né? Então, que a sabedoria foi, mas é que todo passo, todo processo vai chegar também. Deus vai honrar em relação aos recursos, às finanças, mas é que o inimigo atrapalha nesse sentido de que a gente está ouvindo a Deus, estamos obedecendo, estamos fazendo a vontade dele. Até a gente compreender esse processo de Deus na nossa vida, foi difícil. De estar mesmo colocando, como o Simão colocou, a prioridade aqui foi Deus, a adoração, o entendimento, Deus em primeiro lugar. Então, isso foi a consequência daquilo que já Deus foi abençoando a vida dele, dando riquezas, e muito mais daquilo, né? De honrar, adorar. Mas não, chegou um ponto que o inimigo vai entrando sutilmente e vai querendo dominar aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Né? Sim, porque, primeiro, quando você... isso é todo ser humano, não existe exceção, só Jesus. Quando entra dinheiro, o homem em geral, ele começa a pecar para dois lados, né? A tendência é o quê? Você tem dinheiro, você tem recurso, você começa a ficar... você tem outros pensamentos e se você não vigiar, você começa a ficar uma pessoa arrogante. Por que eu digo isso? Porque eu já vi pessoas que ganharam dinheiro, muito dinheiro, e simplesmente Se desviar. Além de desviar, você vê que aquela pessoa não tinha sabedoria para muitas coisas. Que nem o que você faz com o dinheiro? Vamos dizer assim, né? Vou fazer uma pergunta hoje para você. Se hoje você pudesse ter dinheiro, né? É o que uma vez eu fiz uma pergunta para mim. Se Deus me desse hoje um dinheiro de milhões, não um pequeno dinheiro, mas um dinheiro, vamos dizer assim, milhões, tá? Primeira coisa que eu, Fernanda, iria fazer. Eu ia pedir ao Senhor o que eu ia fazer. Porque todo mundo quer ajudar todo mundo. Mas Ele sabe o seu coração. E Ele sabe o que você está fazendo. Você está fazendo aquilo com sabedoria ou você está querendo fazer aquilo para mostrar para os outros? Que você é bom, que você é uma pessoa boa, que você ajuda as pessoas. Que você pode. Que você pode. É bem isso, né? E às vezes num grupo, a gente vê isso, num grupo de amigos, de que primeira coisa que a gente chega na casa dessa pessoa, a gente vai vendo na rua que tipo de carro tem aquela pessoa. Então você analisa aquela pessoa pelo carro ou analisa a pessoa pelo coração. Então é difícil você conversar com a pessoa e ver. Por isso que a gente pede para Deus ter esse discernimento. Porque você tem que olhar nos olhos da pessoa e saber se a pessoa está fazendo aquilo por amor ou está fazendo aquilo para se mostrar. E é difícil. Então, muitas das coisas de dinheiro, se você não souber lidar com dinheiro,
você começa a pecar. A gente vê muito isso quando a gente estava em Alphaville. Nem todo dinheiro a gente podia comprar. Tipo, saúde. Sim. Muitas coisas, né? Além disso, né? Por isso que a gente precisa pedir para Deus sabedoria e discernimento, que é o caso de Salomão. Claro, né? Salomão teve umas desviadas, mas isso é para outra história. Sim, mas porque a gente entende que cada um tem um processo, né? Tanto a Fernanda teve... Fernanda, assim, nunca teve relação de colocar o dinheiro, ela sempre teve o coração generoso. Então, isso para ela é mais fácil de compreender, né? Agora, para às vezes, ou para um homem ou para uma outra pessoa, mesmo que seja mulher, se já teve problema com dinheiro, aí o inimigo ataca principalmente esse lado. Então, Deus tem que estruturar, tem que dar para a gente pedir mesmo a sabedoria de Deus, discernimento, porque para fazer uma coisa errada, para Deus colocar em nossas mãos, a gente precisa ter esse tratamento. Principalmente para o homem. Para o homem, ou para mim, também foi um processo aí de, até quando era jovem, eu desviei do caminho, porque foi pelo trabalho, mas foi pelo dinheiro, né? Então Deus proveu uma coisa e eu desviei, né? Então eu precisava ter esse tratamento, né? De estar quebrando isso mesmo. Aí até um pastor falou assim, né? As coisas quando chegam a um ponto, quando Deus chama, a gente entende, né? Que ele não vai cortar a árvore, mas ele vai dar as podas, né? Daquilo que Deus quer melhorar, quer dar essa unção de estar prosperando também, dando frutos, mas frutos que o Senhor já nos preparou, né? Então é um processo difícil para cada um, né? Com certeza, não é? Com certeza. Então, já, a primeira parte a gente já até falou, né? Então, vou colocar agora em oração, porque tem tantas coisas para a gente estar falando também, mas o tempo também nos refere aqui. Mas Deus dá para ver, né? Mas é que a gente precisa estar sempre regrado aí para também não comprometer também a palavra do Senhor. Mais alguma coisa? A gente vai falar na quinta-feira. Então tá. Pode olhar. Pai querido, obrigado por esse tempo que o Senhor nos coloca diante de Ti, através da live. Abençoe a todos que estão ao vivo, Senhor. Abençoe a todos que vão ver depois, Senhor. Todo o propósito que o Senhor nos coloca, de entender a Tua palavra, de entender que precisamos buscar ao Senhor e pedir a sabedoria que vem do alto, meu Deus, a sabedoria que vem do Senhor. E que também dê, sim, Pai, discernimento espiritual, dê continuidade para todo mundo reconhecer que Deus está fazendo o melhor para cada um, né? Todo o processo, todo a parte que nos coloca mesmo, né? Com as dificuldades dos nossos pecados e que a gente possa estar buscando ao Senhor para estar restaurando isso em nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Cuide sim, Pai, das nossas vidas, mas das nossas famílias, a cada um, Senhor, que está fazendo o propósito do ID de Jesus na célula digital. Que o Senhor abençoe a todos, possa também cobrir com o seu sangue, Senhor, proteger a todos em família pelos ataques que estamos sofrendo, mas é saber que o Senhor é mais na vida de cada um. Ora, agradeço ao Senhor por esse tempo, coloca na Tua presença nossas vidas e que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Lembrando que a vitória do Senhor é certa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aproveitando para estar convidando vocês, amanhã tem um culto de quarta-feira, que é das 15 e a outra é às 20 horas, sobrenatural. Né, que fica na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Se vocês puderem curtir nossos vídeos, a gente vai agradecer. Tem um canal no YouTube também. Não aparece muita gente lá, mas se vocês puderem, né, tá escrevendo, curtindo, a gente agradece muito, tá bom? Gente, obrigada por tudo. Aos pastores. A todos os pastores que estão na nossa live, obrigada. Leandro, pastor Maci, pastor Marcelo.
Obrigada. Agradecer você. E, gente, Jesus ama vocês e nós também amamos Nós muito amamos. vocês. Ah, outra coisa. Se vocês quiserem também falar um pouco com a gente, tem nosso grupo de WhatsApp, se vocês quiserem estar entrando lá para bater um papo, tá bom? Obrigada a todos e até Quinta-feira. quinta-feira. Deus quiser. abençoe a todos.